Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar hoje sobre permanecer em Cristo Jesus. Eu estou projetando o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos fazer, ao longo do vídeo, a leitura de alguns versículos para melhor compreensão da palavra de Deus e, sobretudo, tirar algumas lições para as nossas vidas. Vamos fazer a leitura do versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando falamos em permanecer em Cristo, muitos de nós nos esforçamos para manter nossas mentes no que Jesus queria dizer e em como este tipo de relacionamento é na prática. A verdade é que é difícil para nós ficarmos confortáveis com o eterno mistério desse relacionamento, pois queremos que as coisas sejam mais concretas para facilitar a nossa compreensão. Mas eu quero, neste vídeo, encorajar você, meu irmão, minha irmã, a relaxar e a entender que Cristo deseja este relacionamento com você mais do que você mesmo, portanto, Ele o ajudará. Eu sempre digo que o nosso relacionamento com Cristo precisa ser íntimo, profundo e duradouro. E quando a gente pensa na palavra de Deus, ao mesmo tempo, você pode fazer várias coisas para experimentar a presença do Senhor à medida que permanece nele. Nós vamos, por exemplo, fazer a leitura agora do verso 4, que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. A primeira coisa para permanecer em Cristo Jesus, sem dúvida alguma, é dar um início a um relacionamento com Jesus. Como? Recebendo-o como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Mestre. Além disto, é render a sua vida a Jesus e ao seu propósito eterno. Fazendo isto, você vai passar a viver unido a Cristo, porque você vai permanecer nele como se fosse uma só pessoa. Ou seja, as pessoas olharão para você e não o verá mais, senão Cristo que vive em você. A partir disto, também você vai conhecer cada vez mais e mais a pessoa bendita de Cristo Jesus. Saber quem de fato ele é. E quando a gente relaciona-se de uma forma profunda, íntima e duradoura, nós vamos conhecendo mais e mais de Cristo Jesus, e isto é realmente extraordinário. Seja transformado à sua imagem, porque este é o propósito. O propósito que a gente observa nas Escrituras Sagradas é fazer com que cada crente em Jesus se torne semelhante a Ele. E aprenda uma coisa: quanto mais parecido com Jesus, menos com o mundo seremos. A gente precisa, naturalmente, conhecer a sua palavra. Nós temos aqui o Evangelho, por exemplo, de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Note o versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Jesus purifica, isto é, limpa por completo. E no verso 4 nós já fizemos a leitura, bem como o 5, ele vai enfatizar essa permanência em Cristo. Como é que a gente vai conhecê-lo mais e mais? Conhecendo os seus mandamentos. Nós não o vemos, nós vivemos pela fé. Nós não convivemos com Cristo Jesus enquanto ele habitou aqui na terra, quando ele veio cheio de graça e de verdade, e por quase 3 anos a 3 anos e meio exerceu o seu ministério aqui na terra.
Mas acontece que nós podemos conhecê-lo cada vez mais e mais através dos seus mandamentos. Além disto, a gente precisa obedecer a ele, colocando todos os seus ensinos em prática. Mas tem algo que a gente pode fazer além disto: amar o Senhor, consequentemente, amando as pessoas como ele as ama. Se a gente começar a valorizar as pessoas pelo valor intrínseco nelas, afinal de contas, são feitas à imagem e semelhança de Deus, nós vamos verdadeiramente amar, de igual modo como Cristo amou. Termina por aí? Claro que não, porque nós vamos, sem dúvida alguma, fazer com que, através desse amor, dos seus mandamentos e de uma vida de obediência, nós venhamos relacionar-se com Ele através da oração. A oração é um recurso espiritual que a gente pode falar literalmente com Deus pela fé através daquele sacrifício de Cristo Jesus, porque o véu se rasgou de alto a baixo, de modo que a gente pode ter esse acesso a Deus pelo feito de Cristo Jesus e através da oração alinhada à sua palavra, nós podemos nos relacionar-se com Ele dia após dia. Qual é a consequência disto? Nós daremos muitos frutos, porque os frutos produzidos quando nós permanecemos em Cristo Jesus permanece. É isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Agora, permita-me terminar com essa parte final do versículo de número 5. Porque sem mim nada podeis fazer. A gente precisa incutir esta verdade bíblica na nossa mente e no nosso coração. A gente pode tentar fazer o que a gente chama de jeitinho brasileiro. Resolver uma situação, dar um jeito aqui ou acolá da nossa maneira. Mas acontece que quando a gente se depara com Cristo Jesus e o conhece e sabe quem de fato ele é, não resta outra coisa a fazer a não ser cair de joelhos em adoração e, como implicação, servi-lo por completo. Aí sim a gente vai entender que sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Que Deus o abençoe ricamente a sua vida, que este ano de 2026 seja de bênção, mas sobretudo um ano que você possa pautar a sua vida espiritual a partir da palavra de Deus.